já. Olá, bom dia a todos aí, internautas que estão acompanhando aí o podcast Sem Moagem, aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, né? Hoje a gente chega no 22º quadro de entrevistas aqui no podcast Sem Moagem, mas antes da gente anunciar aqui o nosso entrevistado de hoje, a gente vai dar um passeio aí pelo site RBMT, né, Leonardo? Para ver as notícias e as manchetes, o que está rolando aqui no estado de Mato Grosso, principalmente na área política. Vamos dar uma olhada aí, Léo? Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos fazer uma coisa nova, né, Márcio? É. Primeira vez nós vamos aí dar um comentário desse site, que é o junto com o Sem Moagem, RBMT. Vai lá, Márcio, começa você no... Olha, vou trazer uma notícia aí, tá aí no Lapadinhas, a vinda do presidente Lula aqui a Mato Grosso. Você poderia clicar aí na matéria pra gente aí, E Reginaldo? essa, só para lembrar, essa foi exclusiva nossa, É. com o nosso ministro da Reforma... Ministro do Meio Ministro da Ambiente. Agricultura. Agricultura. Tá aí, ó. Fala. Não é essa aí não, mas tudo bem, vamos falar sobre essa aí, que é um assunto que tomou manchetes aí de alguns sites na manhã dessa sexta-feira. Olha só, mais um escândalo que pode chegar ao Palácio Alencar, seu Leonardo, dessa vez envolvendo aí agentes públicos municipais com incorporadoras de condomínios de luxo na capital. Segundo a nota que está no site, o documento, há indícios de envolvimentos de agentes públicos na Prefeitura de Cuiabá que estariam sendo beneficiados com lotes dentro desses lançamentos de condomínios de luxo aqui na capital. E aí, então a coisa não era só na saúde, pelo jeito, né? Tá na Denúncias. saúde, tá na educação, tá na habitação. Emanuel vai ter que se rebolar aí nesse finalzinho dele aí. Ele tá cheio de problema aí, cheio de operações. Mas essa é só uma denúncia, né? Claro que a gente não pode ainda julgar nada. Não há provas, né? Não há provas, mas denúncias têm que ser olhadas. Mas nós temos aí problema na saúde, tem problema, falta de pagamento na prefeitura, muito. Todo mundo reclamando, mas não paga caminhão, não paga empreiteira. E onde tem esses atrasos, gera o quê? Aí que gera as safadezas. Que aí começa a atrasar, sentar com amigo para resolver. Então, acho que o Manuel tem que sanar o problema da prefeitura, hein? Porque senão, não termina. Falando em não pagamento, ontem um vereador da capital, inclusive, ele vai citar essa denúncia. Não é nenhuma denúncia, né? Na próxima sessão na Câmara Municipal, que o Emanuel conseguiu lá no Tribunal de Contas fazer um acordo para que todos esses prestadores de serviço hoje da Prefeitura, que estão em atraso aí, 6 meses, 4 meses, enfim, o Emanuel ganhou um fôlego. Ele terá até o final da gestão para quitar essas dívidas. Então, quem está com dívida aí de 6, 5, 7, 8 meses, o prefeito, pelo acordo com o Tribunal de Contas, ele pode pagar em dezembro de 2025, de 2024, né? Será que o Manuel está sonhando com o Lula? Eu acho que é só o Lula para resolver esse problema aí. Se der dinheiro federal, dia 9 eu acho que ele é o primeiro a estar lá. Nós até falamos uma notícia, o ministro Fávaro falou que o presidente Lula aqui, né? viria dia 9 para Rondonópolis, dia 3, né? Desculpa, dia 3. Inclusive já está o avião do cerimonial do GSI, do gabinete, fazendo aquela primeira, como é que chama? Tem um nome que eles vêm onde o presidente vai ter uma solenidade. Uma varredura, na verdade, para né? já acertar aí, mas dia 3 o Lula virá a Rondonópolis lançar um programa habitacional. Rondonópolis sempre foi uma cidade que o presidente Lula tem um carinho, principalmente porque alguns prefeitos têm uma pegada a mais com a esquerda. O Percival Muniz, quando era prefeito, na época de 2000, o Lula teve, em 2003, 2004, o Lula teve em Rondonópolis, se não me engano, 1 ou 2 vezes, o Blário Maggi era governador do estado, e agora com o Zé do Pátio, que foi um dos aliado dele, né? da campanha do Lula aqui em Mato Grosso no ano passado, e aí o Lula vai contemplar a primeira cidade no Mato Grosso a visitar será Rondonópolis. A gente tinha dado em primeira mão aqui quando o ministro Fávaro esteve aqui na semana retrasada. O outro assunto que chamou a atenção aí também, Leonardo, foi ontem a decisão do TJ com relação à intervenção ou não na saúde pública de Cuiabá novamente. O relator da matéria é o desembargador Orlando Perry. Então, ontem, 13 desembargadores se reuniram no período da tarde, numa sessão especial, mas, por mais robusto
que tenha sido o relatório lá do Perri em cima de dados, em cima de documentos, mas não convenceu os pares. Então, 5 desembargadores estão favoráveis ao relatório do Perri para ter uma nova intervenção, mas 5 desembargadores ainda não estão satisfeitos com o relatório e o desembargador Rubens Oliveira pediu vistas. Então, só na próxima sessão, que será no dia 9 de agosto, é que o Pleno vai se reunir de novo para decidir se irá ou não ter a intervenção. Mas... Isso aí deu um fôlego para o prefeito, né, que ontem o Palácio Alencastro estava com sinal vermelho, porque poderia ter uma nova intervenção na saúde e aí o prefeito teria que entregar a chave da secretaria para o Estado. Pelo que eu sei, Márcio, ele não deu prazo. Eu acho que não tem um prazo do dia 9. Não, dia 9 é quando porque sabia que reúne, pedido de vista ele pode ficar aí, se quiser, 6 meses e um ano. Aí vai depender da boa vontade do desembargador. Ele vai olhar o processo, vai analisar. Se ele falar que não deu tempo, ele vai empurrar para postergar, porque não tem prazo nesse pedido de vista. Pelo que a gente... uma coisa que ontem eu fiquei lá de 1h30 até 6 horas da tarde... que se comentou, inclusive tinha até vereadores da oposição acompanhando lá, não foi possível acesso lá no plenário, a imprensa ficou lá embaixo na recepção, mas aquela operação ontem do Smart Dog, ela não pegou bem, né? Porque no dia que ia ter o julgamento, a polícia faz uma operação de um contrato que, segundo a própria assessoria da prefeitura, ele não foi adiante, não deu continuidade. E teria um contrato de 5 milhões para colocar chips em cachorros e gatos, mas o prefeito, com tanta repercussão em cima do caso, ele recuou e não levou adiante. Então, eu acho que a operação ela foi desnecessária, porque não foi firmado o contrato. E aí pegou mal e eu acho que até isso aí foi uma das coisas que deixou os desembargadores meio... tomar uma decisão em cima do dia de uma operação, parece que poderia pegar um gancho para tirar o comando da saúde da mão da Prefeitura de Cuiabá. Embora, não sei se está tendo ação efetiva na saúde, porque dinheiro não falta. A Prefeitura tem um orçamento para 2023, na área de saúde, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ano passado foi 1 bilhão. Aí você pergunta, para onde está indo esse dinheiro? Não tem remédio nas policlínicas. Não tem material básico para os profissionais trabalharem. E aí a prefeitura não explica para onde está indo o dinheiro. É 1 bilhão que foi gasto ano passado, né? Márcio, vamos lá apresentar nosso... Porque até um abuso da gente aqui na frente do monstro sagrado. Nosso ícone aqui da televisão. Do jornalismo, apresentando anos e anos, e a gente aqui querendo fazer o jornalismo aqui na frente do homem. A gente estava fazendo vamos apresentar ele. Estava aprovado. Bom, hoje no podcast Semoaz a gente recebe aqui com muita satisfação, com muito prazer, né? Esse ícone do telejornalismo em Mato Grosso. Eu estou falando de Elias Neto. Dispensa comentários. Quem não conhece Elias Neto, que por mais de 37 anos era o rosto, né, que entrava nos lares das famílias mato-grossenses, apresentando o telejornal mais importante aqui do estado de Mato Grosso. E hoje ele tomou aí um tempinho na sua agenda para a gente conversar aqui, falar um pouco da história dele, né? Por que ele escolheu essa profissão, até porque ele tem outros predicados aí, além de ser jornalista, viu? Artes marciais, carpinteiro, enfim. Mas a gente vai bater um papo aqui, um papo descontraído com Elias. E já de pronto, obrigado, Elias. É um prazer em recebê-lo aqui e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô, Márcio, eu que agradeço a oportunidade. A gente tem que sempre agradecer pelos momentos como esse, em que as pessoas nos convidam, relembram e lembram dos nossos nomes, do meu nome, para conversar e contar um pouco de história sobre o jornalismo mato-grossense, o momento atual. Enfim, estar aqui é sempre um prazer. Leonardo, prazer também vê-lo já quase um senhor, né? Esse rapaz... Cabelo branco já. Pois é, né? Passa rápido. Passa super rápido, né? Nem tanto, né? Depende. Depois que você passa dos 50, aí sim, aí a coisa boa. Não cheguei ainda. Mas não chegou ainda. Não cheguei a 50. Quase chegou. Márcio já foi, Márcio já passou uns anos. Já passou, Márcio? Tenho 53. É?
Legal, bacana, né? Mas vamos lá. O problema é quando o cara fala, puxa, não parece, você tem 53, e eu achava que você tivesse aí uns 60. Aí pega mal. Não né? é o seu caso. Não, obrigado. Vamos lá, Léo, começar. Mas só que o meu cabelo tá embranquecendo, o seu não embranquece, né? O meu, Você tá igualzinho o Carlão, a turma tá na tintura. Tem uma... Aí eu já ia falar isso aí. As pessoas acham que eu pinto o cabelo. Eu não pinto o cabelo, né? E, inclusive, eu fazia uma aposta na televisão. E até com vocês eu posso fazer essa aposta, né? A pessoa fala, o Elias pinta cabelo. Inclusive o Showmano fez até um concurso. Né, ele colocou lá uma lista, né, as perguntas que ainda são feitas. Fulano de tal coisa assim. Quando vai sair o VLT? Elias Neto pinta cabelo? Elias Neto, não, que sou eu, não pinta o cabelo. Não pinta mesmo. Qual que é o segredo? Talvez seja genética. É a genética. genética. Meu pai também vamos dizer assim, um índio. A gente tem essa pele aí. Bugre, né? O bugre. E realmente o cabelo demora. E tem umas características que... Aí você pega a minha. Já peguei um pouco lá da minha mãe, lá com o Dante. Sim, aí já foi. Né? Cabelo branquece. O Dante, seu tio, cabelo... Faleceu aos 54 anos. 54. Cabeça branca. Já, né? Praticamente. Mas governo, branca. todo mundo que entra no governo sai de cabeça branca. Sai de Você vê, Mauro tava novo, Mauro já tá caído, cabeça branca. Tá envelhecendo. O tal do governo, meu filho, é bom, mas também o cara sofre. Então, mas como eu disse, eu fazia uma aposta, inclusive. A pessoa falava, o Elias pinta o cabelo. Eu dizia, olha, meu salário contra o seu. Abre uma investigação aí. Vamos trazer um especialista para ver se eu pinto o cabelo. Caso eu pinte cabelo, realmente eu passo um mês de salário para você. Mas como eu não pinto, o seu salário será meu de um mês. Eu posso fazer essa aposta aqui com vocês. Vocês não querem? Primeiro que você não vai querer ficar com o meu salário, porque é tão... Não é padrão Globo o salário. O salário nosso é podcast, é pequenininho. Mas, Elias, você é natural de... Cáceres. E aí você deixa Cáceres... E vem para Cuiabá, e quando foi isso? Eu deixei Cáceres em 81, dezembro de 81. Mas eu comecei no rádio lá em 1979, na radiodifusora de Cáceres. Então já são 44 anos de trabalho, 44 anos de profissão. Quem que era o dono da radiodifusora de Cáceres, você lembra? Ivo Vinhardi e Marindalva. Mas não está vivo. Ele faleceu tem algum tempo, tem uns 10 anos. A rádio ainda é a Marindalva que... dirige a emissora, a radiodifusora de Cáceres. Eu acho que foi a primeira emissora em Mato Grosso que surgiu com um prédio, uma estrutura para rádio. Né? Era sensacional e hoje ainda é também muito bacana, muito legal. Já era moderna naquela época. Já era moderna. Ela já veio para a rádio. Né? Já foi, alguém pensou, o Ivo já pensou em uma emissora de rádio com 3 estúdios, com todas as divisões, construída especialmente para isso. Porque até então as emissoras, elas eram instaladas numa casa, né? Vocês não chegaram. Como temos vários hoje ainda, chegaram de conhecer, por exemplo, a Voz do Oeste na rua 13 de junho. Ali, né? Depois veio aqui para Zumira Calavarros, sempre numa casa assim simples, bem que não era especial. Lá era um prédio específico para a rádio. Mas aí você sai de lá e vem para Cuiabá e você já vai para a TV ou você ainda passou por outros veículos? Não, eu passei por outros veículos. O meu sonho era fazer televisão. Certo. Na verdade, essa questão de comunicação surgiu quando eu tinha aí por volta dos 5 anos de idade, porque os meus pais ouviam rádio todas as noites, ao pé do rádio. Nós não tínhamos nem energia elétrica na nossa casa naquela época. Em Cáceres. E aí eu passei a ouvir rádio com eles e passei a me apaixonar pelas notícias. Quando eu ouvia aquelas pessoas noticiando, aqueles locutores e aquelas vinhetas que até hoje existe, por exemplo, o Globo no Ar, notícias, O Mundo pela Tupi, existia o correspondente Renner da Guaíba, né? A Rádio Gaúcha, a gente ouvia muito lá e eu gostava muito. Muito bem, aí quando chegou a rádio, quando chegou a televisão em 73, eu estava ali com 14 anos, foi a primeira vez que eu vi televisão, eu me esqueci um pouquinho do rádio, continuei ouvindo um pouco rádio, passei a ouvir menos rádio e passei para a televisão e queria fazer televisão. Mas aí surgiu a radiodifusora lá em 78 e aí em 79 eu entrei para a rádio e pela rádio, eu fiz um caminho para a televisão. Cheguei em 81, fiz um teste na Rádio Cultura, passei, trabalhei 1 ano e meio na Rádio Cultura, depois
fui para a antiga Rádio Vila Real, que o Doriléu agora retomou o nome, que é a antiga Rádio Vila Real, que ele comprou a AM e FM e transformou em Gazeta AM e FM. Depois ele deu outros nomes, mas agora ele retoma, inclusive, a televisão Real, né? Vila Real. Eu trabalhei lá na primeira Vila Real em 83. E de lá eu fui para o Canal 8, em 84. Na época, ela retransmitia a Rede Manchete, a extinta Rede Manchete. Que era do Júlio também, né? O Júlio Campos havia comprado aquela época. Né? Aliás, em 82 eu tive uma experiência lá no Canal 8. O Canal 8 era de um empresário já falecido, do Fauzi Anache, lá de Campo Grande, que é dono da Rádio Cultura, era dono da Rádio Cultura de Campo Grande, não, de Corumbá. E eu fiquei lá por 3 meses, mas o Canal 8 estava em pré-falência na época. Era uma situação muito, muito complicada. Ele até contratou um novo gerente, não vou citar o nome dele aqui, mas aí eles me deviam 3 meses e eu fui tentar acertar. O novo gerente falou, esqueça o passado. Aí eu fui embora. Foram 3 meses de experiência, né? Trabalhando sem receber. O advogado perguntou, e aí a carteira, conseguiu assinar? Eu não consegui, então esquece, não vai atrás, você está começando agora, você vai queimar o seu filme já de saída, né? Isso em 80. 82. E era muito interessante que lá não tinha nem papel, né? Eu trabalhava na Rádio Cultura. Eu redigia as notícias, levava para lá e apresentava um jornal chamado Noticentro Local. 8 minutos só de notas. Mas também, Elias, o seguinte, você teve sempre a vontade, mas o vozeirão ajuda muito, né? Você tem uma voz... Para a época... Para a rádio... foi muito importante esse timbre de voz para a época. Hoje já não se vê mais praticamente essa questão. Né? É igual o Cid Moreira, né? Timbre de voz que é marcante. É marcante, extremamente marcante. Mas a gente percebe que ainda hoje os profissionais buscam trabalhar uma voz bem colocada para ter uma boa fluência naquilo que fala. Aí quando você chega no grupo do grupo da Centro-América, do Grupo Zaran. Grupo Zaran. Você chega que ano? Ainda em 84. Fiquei só 5 meses lá no Canal 8. Em dezembro de 84 fui contratado na TV Centro-América, 17 de dezembro de 84, e fiquei lá até janeiro do ano passado. Então você acompanhou muita evolução, porque antigamente, vamos dizer, até pouco tempo atrás, o jornal você fazia todo sentado, com uma postura. Hoje parece que abriu, né? Hoje até a Globo, que foi a última, hoje o jornal já é mais solto, dinâmico, mostra, fala já um linguajar mais light. Essa mudança você acompanhou bem? Acompanhei toda a evolução. Antigamente, quando eu cheguei lá, na verdade, a bancada praticamente nem aparecia com 3x4. Né? E pronto. Era uma bancadinha em que você colocava o papel ali, você lia no papel. Não tinha nem já existia o teleprompter, mas, coincidentemente, na TV Centro-América, o teleprompter estava encostado, porque alguns não se adaptaram. Aí eu pedi para reativar o teleprompter, que começou essa nova fase. Mas era uma coisa artesanal. Você juntava o script e rodava o script numa esteira, uma câmera captava o que estava escrito ali e mandava por um retroprojetor, como é até hoje, né? Em cima da câmera, na boca da câmera, vamos dizer assim, e você lia ali e alguém operava aquilo ali, né? Quando o cara não tinha o seu ritmo, era um desastre. Volta e o olho vai para cima. Era um desastre. Eu fiz muito isso em campanha eleitoral, os candidatos se perdem, né? Aí qual foi a primeira... Essa questão dos candidatos, eles se perdem porque eles não se preocupam com a oratória. Não se preocupam em fazer um treinamento para, por exemplo, falar para a televisão, falar lendo o teleprompter. Aí você vê os olhos dele dançando o tempo todo, né? Termina o texto e olha para o produtor para ver se deu certo, aí não dá para cortar, aí fica uma lambança, né? Por quê? Porque não houve uma preparação. As pessoas, às vezes, elas se esquecem que o treinamento é tão importante quanto ao conteúdo. Se você tem conteúdo, mas você não é treinado para falar, esqueça também, porque a forma em que você fala, como você fala, vai matar o seu conhecimento diante do público. Você estreia na TV
Você tem lembrança, assim, qual foi a primeira matéria, assim, de impacto que você noticiou na TV, assim, que te marcou, assim, a estreia sua na TV, um fato que ficou marcado na sua memória? Na época, estava um problema seríssimo, um movimento fortíssimo dos indígenas. Essa época que começaram os primeiros grandes movimentos indígenas em busca dos seus direitos. Eles foram para Brasília, passaram por Cuiabá. E quem estava no auge, ele, inclusive, ele está vivo ainda, é o cacique Megaron. É o Megaron. Megaron. E o cacique Megaron passava por Cuiabá nesse dia e a manchete era: cacique Megaron passa por Cuiabá e fala sobre política. Isso me marcou intensamente. E a capital também ficou, se sentiu marcada com essa notícia, porque eu tinha, inclusive, mais cara de índio do que eu tenho hoje, e algumas pessoas acreditaram que eu teria sido contratado por causa daquele momento, entendeu? A TV fez exatamente, aproveitou, mas não, foi uma coincidência e ficou marcado, e nós fizemos essa cobertura. Eles estiveram, inclusive, na Universidade Federal de Mato Grosso, né? O reitor era Gabriel Novis Neves, que fazia um trabalho junto aos indígenas, como fez um trabalho muito forte junto com os colonizadores do norte do estado. As pesquisas para o melhoramento das terras do norte do estado passaram e ainda passam pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu conversei com Gabriel Novis Neves em 2019 e ele disse que Enio Pepino, por exemplo, não saía da UFMT, porque as nossas terras aqui tinham um problema, você tinha que correção de solo, e isso passava por pesquisas. Nós tivemos aqui o Gustavo da Fiente falando isso aí, que deve muito ao incentivo, óbvio, né? Porque tudo é incentivo financeiro, e muito a essa tecnologia, essa Embrapa com a universidade. Estudando o solo e corrigindo, e chegaram... A empresa de extensão rural de Mato Grosso, né? E é onde virou esse boom hoje, né? Tinha lá um dos pioneiros da Emater, foi o Bento Porto. E depois o Jonas Pinheiro. Também abraçou muito esse trabalho. Que era um cara ligado a essa questão do homem do campo, né? Sim. Considerado até o senador da agricultura. Né? E ajudou muito. Mas, Elias, vou deixar o Leonardo agora. Vamos voltar naquela questão de postura. Eu acho que isso, você falou uma coisa séria, falta muito, principalmente em Cuiabá, esses cursos para as pessoas que tenham vontade de aprender no jornalismo. Até hoje você está trabalhando na Globo ou o senhor aposentou da Globo? O processo é o seguinte: eu não estou na Globo, mas eu saí. Na verdade, eu não fui da Globo, fui da Centro-América, que é afiliada, né? Mas termina dizendo Globo, né? Pelo tamanho, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui a TV Centro-América, lá é a TV Morena. E as emissoras do interior, né? Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra. São, acho que, cinco emissoras aqui, tem emissoras de rádio também. Em 2017, eu me aposentei e continuei trabalhando até o ano passado. E aí surgiu lá uma oportunidade que eu achei interessante, um projeto muito interessante para todos os aposentados. Eram 36 aposentados em Mato Grosso do Sul, 21 aderiram a essa proposta. Eu gostei, aderi e falei, vou seguir novos rumos. Assinei e em janeiro do ano passado deixei a TV Centro-América. Mas isso impede que você apresente ou não? Aposentou, eles não aceitam? Apresente... Você voltar? Tipo, fazer algumas matéria ou TV, não? Não, eu saí completamente. Você sai completamente. De vez em quando eu apareço no vídeo da TV Centro-América fazendo comerciais. Fiz campanha para a Energisa, fiz campanha para uma construtora, um empreendimento que está sendo lançado, né? Enfim, e para a Rádio Centro-América e outras emissoras. Né? Mas agora eu não tenho mais essa obrigação. Mas vamos... E essa decisão, Elias, de sair, de deixar a bancada do telejornalismo, ela foi um processo... Foi rápido ou foi um processo de maturação para tomar essa decisão? Foi difícil? Foi um processo de maturação. Né? Ao final não houve essa dificuldade, né? Começou em 2019, que eu já andava pensando que algo diferente deveria acontecer
e que eu deveria seguir novos caminhos. Uhum. Eram 37 anos de TV Centro-América, né? E chega um momento que a gente precisa Buscar novos desafios e diferenciar o seu dia a dia. Uhum. Porque o trabalho diário numa redação, seja ela qual for, rádio, jornal, site, jornal praticamente já não está, foi tudo para digitalizado, né? Site, o próprio blog, por exemplo, é um trabalho bastante árduo. Tive dias de virar à noite trabalhando, né? Infelizmente, no caso do Dante de Oliveira, por exemplo, é um caso que eu cito porque é emblemático e as pessoas se lembram disso. Quando do falecimento dele, eu estava eu já sabia que ele havia sido internado. Eu estava no cinema, no Shopping Pantanal, que havia uma homenagem para personalidades. Uma das personalidades, um dos nomes que seria homenageado seria o Ezerias Zaran, diretor-presidente, dono do grupo Zaran. E eu fui enviado para o cinema, lá para o evento, para representar o Eze. Só que aí, chegando lá, não demorou muito, chegou a notícia que Dante de Oliveira havia partido. Aí, imediatamente, o evento foi acabando e me ligaram também, vem aqui para a TV, e nós ficamos a noite inteira trabalhando, fazendo o levantamento de imagens, de momentos marcantes, pesquisa. Passamos a noite na televisão. E esse é um exemplo, né? Mas a gente tem esse trabalho diário que é um pouco realmente desgastante. Porque às vezes as pessoas pensam, a apresentação não é só 1 hora, porque é 1 hora de telejornal, né? É mais ou menos 45 minutos. Mas é o trabalho que vem antes, né? Você tinha uma redação... Você tinha que chegar para apresentar o jornal? Até porque também você é editor-chefe, né? Fui editor-chefe dos telejornais. Um telejornal começa quando acaba o outro. Quando acaba este, por exemplo. Você termina o jornal às 8 horas da noite, suponhamos, né? Às 8 horas, quando você diz boa noite, você vai já para a produção do próximo. É ideal que se tenha já a primeira reunião para saber o que ficou, quais os assuntos que serão abordados, o que se levantar, o que vai repercutir, e assim caminha, né? No outro dia, as pautas já estão prontas e os repórteres vão a campo para trazer esse material. Então você já tem sempre o jornal praticamente pronto, quase que pronto, 24 horas antes. Porém, podendo entrar exatamente, pautas de surpresa. Um telejornal... Como essa foi do Dante. Exatamente. O que você tem programado e editado até às vezes nem tão fria, né? Às vezes até 10 minutos antes podem cair por terra caso ocorra um acontecento, uma tragédia, coisa, né? Mas você tinha uma equipe lá, né? Sim, a equipe é bem grande. Tinha uma equipe grande, né? A equipe é grande, né? Para você, no caso de lá, né? Você apresentou um bom período na parte da manhã, né? Na parte da manhã nunca fui titular. Eu cobri férias e algumas vezes havia o apresentador, a apresentadora iam para outro lugar, né? E aí muitas vezes eu fiz o Bom Dia Mato Grosso. Mas o seu fixo mesmo lá era o... Foi por... 6 horas, né? Inicialmente, lá no começo, segunda edição, MT2, né? Você para apresentar a segunda edição, você chegava que horas na emissora? 2 da tarde. Que às 6h15, né? Hoje 6h15. Já preparava tudo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Hoje está aposentado, mas nada impeça que vem um Dorileu Leal e te fala, não, vamos lá para Vila Real, Antiga Gazeta, ou tem essa proibição contratual? Não tem. Você não tem mais contrato. Não tem proibição nenhuma. Nada, eu estou livre, meu passe está livre. Nada impede que um Dorileu Leal, alguém, emissora de rádio, Beto 2x1, enfim. Aí já tem dica aí, já pode ir para uma rádio nova, uma TV nova. Tem que começar a dar aula para essa turma aí, porque tem político ruim para falar, para se expressar. Essa pergunta do Leonardo, a gente pode até ampliar ela mais. Mas é um desejo de Elias voltar
para a TV ou ficar aqui só agora nos bastidores? Eu não descarto novo absolutamente ainda. nada, né? Inclusive, o Dorileu Leal, com aquele jeito muito... Trabalhei com o Dorileu em 82. Ele era repórter de pista na Rádio Cultura, Cultura, né? quando eu cheguei aqui. Né? Parece que o primeiro emprego dele, só para ter informação, foi... O Dorileu, ele era um excelente vendedor também, acho que é por isso que também era bigode de ouro, né? E aí depois ele teve a oportunidade, acho que o sogro dele chamou ele para montar o jornal A Gazeta, e aí evoluiu o Acho que é jornal A irmão Gazeta. da mulher dele, se não me engano. Acho que é o Pessoal pai. do Triunfo, né? Da Triunfo, aí evoluiu para rádio, depois evoluiu para E virou uma potência hoje, né? e virou essa potência, e hoje acho que é dele, né? É dele, virou uma potência. Dorileu. Dorileu tem os seus méritos muito grandes. Então, e ele me disse recentemente, Elias, o que você está fazendo? Por que você fez isso? As pessoas me perguntam muito, por que você fez isso, né? Por que só você aposentou? interromper, e parece que foi junto na época que começou aqueles cortes da Globo. Aí você vê um monte de gente aí que fala, as pessoas que não acham gosta que do Globo, isso, né? Fala, a Globo quebrou, tá demitindo todo mundo. Pois é. Elias ganhava 700 mil por mês, igualzinho o outro lá, agora não dá aguento pagar. Isso tem muita turma falando. Há muita lenda em cima disso aí, né? Luz, claquete e ilusão. Né? Inclusive criaram essa coisa, a manchete, Globo demite apresentador de quase 40 anos em 40 anos. Aí eu fui ver lá num site nacional, fui ver lá, era a minha foto. Aí eu falei, mas esse cara sou eu. Aí eu fui ler a reportagem contava exatamente a realidade, né? Primeiro que na verdade, eu não sou Globo, não era Globo, né? Centro-América. Era a TV Centro-América, era um problema nem problema, né? Era uma decisão minha com a TV Centro-América, né? Seria o Elias administrando a própria vida. Né? E aí as pessoas usam esse nome. Globo demite funcionário de 25 anos. Aí você vai ver, nada contra Pindamonhangaba, mas ele é lá da Pindamonhangaba, digamos, entendeu? Com muito respeito aí à cidade belíssima, que o nome a sonoridade é legal para falar, né? Mas os sites fazem muito isso aí. Morreu o vereador, não sei o quê. Aí você olha lá, o vereador nada conta também. Mas a maioria da capital aí já vai cessando lá. Qual dos 24 morreu? O nego já fala, opa, morreu, vamos comemorar. Mas chega lá, não sei da onde. Aí tem muito desses... Aí o cara fala, não, mas não era bem esse que eu estava esperando, né? Esse tem demais imprensa. Elias, você, pela sua passagem aí também na TV, você mediou alguns debates políticos em ano eleitoral. Sim. É um momento muito tenso ali, né? Você poderia, assim, citar aí algum momento que te marcou de debates, principalmente candidaturas a prefeitos e a governadores? Em Cuiabá eu não tive... o momento é sempre tenso, né? Vocês conhecem os bastidores. O que você vê no vídeo, que para aquela certa tranquilidade... Ela não, mas aí ela tem os bastidores e os assessores todos ali, que quando entra o intervalo comercial, todo mundo corre em cima do candidato para dar explicações a ele, mudar a linha do discurso, e o mediador fica ali numa situação às vezes meio complicada. E às vezes surgem, normalmente o candidato não debate muito com você durante o intervalo ou coisa parecida, ele deixa mais ao vivo, e aí ao vivo você está ali na linha do debate, né? Às vezes alguns assessores resolvem encrencar com a gente. Né? Aí, em Cuiabá eu não tive esse problema em nenhuma das vezes, né? Agora, eu fui uma vez mediar um debate em Ponta Porã. Lá foi complicado. Lá foi complicado. Meu pai é lá de Corumbá, toma lá bravo. Exato, porque aí um dos candidatos lá, que era o favorito, e o cara não era flor de se cheirar, né, diziam eles lá, e aí o filho dele, que era assessor, entrou no estúdio, me ameaçou. Carluxo da vida, eu tive que chamar, a polícia estava lá fora, a polícia entrou, né, para a coisa ficar mais calma, e aí conseguimos ir até o fim do debate. E teve um caso em Tangará da Serra que foi muito engraçado, que ninguém perguntava. O candidato favorito, formaram aquele bloco que ninguém perguntava para ele. Ele ficou meio, né? Dar uma blindada dele para tirar ele um pouco do foco, porque ele era favorito, né? Então, todo mundo que estava na retaguarda, que estava atrás nas pesquisas, queria dar uma cutucada nele e deixar ele meio sem responder. Aí, ao final, eu perguntei,
A quem o senhor pergunta? Era livre. A quem o senhor pergunta? O candidato falou, eu vou perguntar a mim mesmo. Não, a regra não permite. Não, a regra não permite. O seu tempo está acabando. Vai acabar o seu tempo. Tudo bem, tá? Volta o tempo dele aí. Vou deixar voltar o tempo para o senhor aí. Tudo bem, tá? Então eu vou perguntar para fulano de tal. Foi uma coisa assim, viu? Isso é espertinho. Imagina na prefeitura. Menino do céu. Só rápido. Eu que assino, só eu que libero. E ele foi reeleito. Agora eu vou falando em política ali. Tem vontade? Não. Nunca teve essa pretensão. Não. Porque você é uma figura pública e é uma figura totalmente... Mas foi convidado por algum já recebi uns... Não, pela Globo não podia antigamente, né? Eles proíbem, né? Só se você sair do quadro. Você tem que sair. Tem que sair mesmo. Como a Michele saiu, sai, não tem... O Antônio Brito, que era da Globo, Antônio Brito chegou a ser governador, mas ele já não era mais funcionário da Globo. O próprio... Hélio Costa. Hélio Costa foi repórter correspondente internacional por muito tempo. Foi senador por Minas. Né? Mas é uma boa dica, porque hoje precisa de gente boa na política. A Novo ainda. Obrigado pelo Novo. E dá para ter muito, dá para contribuir bastante. Queimar ainda, né? Olha, sinceramente, ainda não surgiu essa vontade. Parece que não faz parte do meu ser, né? Querer trabalhar a política partidária. Eu me considero, todos nós somos políticos, né? O fato de eu estar aqui com vocês conversando foi uma política que eu adotei de vir até aqui para a gente conversar. Tudo é política, né? É uma ciência. Uma vez fiz uma pergunta assim, numa sala de aula, e as pessoas não entenderam dessa forma. Eles diziam, não, política é tudo safado. Não, estou perguntando o que significa a palavra política para vocês. Política é tudo safado. Eu não consegui ir adiante. Fiquei triste com essa concepção. Né? É por isso que elege um monte de safado. Você não saber o que é política. O que é política. Elias, qual foi assim, a pessoa que você entrevistou, assim, que foi uma entrevista marcante na sua vida? Uma pessoa que você entrevistou e marcou, foi um fato assim, importante. Falando de gente pop, eu gostei muito de ter entrevistado ao vivo no MT2. Quebramos todos os paradigmas, essa questão de meio quadrado, mas realmente foi a Ivete Sangalo. Ela esteve no MT2. Ela tem uma leveza muito grande. Ela tem uma leveza muito grande. E a gente, no horário nobre, que era meio que proibido você brincar, ou coisa, não estou dizendo que jornalismo é brincadeira, não, é coisa séria, mas aquela notícia ali era uma notícia suave, que eu estava entrevistando Ivete Sangalo, e ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa muito educada, pelo menos comigo, foi super educada, né? Aí ela cantarolou na mesa, brincou comigo, brincou com a minha idade, né? Ela disse que ela ia cantar Descendo a Rua da Ladeira, só quem viu que pode contar, né? Do Wilson Simonal. Aí ela brincou da sua época, hein, Elias? A gente brincou, foi muito legal. E teve uma época, eu fiz um quadro, primeiramente ele se chamava É Bem Mato Grosso, que deu origem ao programa É Bem Mato Grosso. E eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa chamada Aicim Tocantins, que foi o técnico, a pessoa que trabalhou no processo de divisão de Mato Grosso, criando o Mato Grosso do Sul. Né? Professor Aicim. O professor Aicim. Eu já tinha um conhecimento com ele, já conhecia ele bem, mas eu fiquei impressionado com a capacidade de um homem de 85 anos, com a mentalidade dele, a visão e a memória, e que ela continuava muito atual naquela época. Ele já estava um papo muito bom. Era um papo muito bom. Fiquei impressionado também com a oratória dele. Ele falava de uma forma muito clara, muito objetiva e com palavras, às vezes até difíceis, mas aquilo ficava fácil de você entender, entendeu? Eu achei muito marcante isso aí. E um cara, assim, tudo bem, uma pessoa, você não precisa citar não, se você não quiser, um cara assim, rabugento que foi lá, aquela entrevista que não rende, puta, vamos acabar isso aqui, que esse cara, a audiência do programa foi lá embaixo, assim. Eu teve o caso de um deputado, ele chegou à presidência da Assembleia, realmente não vamos dizer quem mas era difícil, ele era muito sonolento, foi no Bom Dia Mato Grosso. A coisa complicou, 7 da manhã, dormia mais do que respondia.
foi extremamente difícil. Eu falei, meu Deus do céu, não quero mais conversar com esse cara. Mas não é assim, né? Casos, né? Você tem que cumprir. Faz parte faz parte da nossa profissão. Ossos, né? Do ofício. Ossos do ofício. Leonardo. E teve uma atriz também. Também não vamos citar o nome. Meu Deus do céu. Dona da Ela tinha pedaço. 3 minutos de espaço, né? Televisão, sabe que, né? Tempo é dinheiro. E o tempo que ela tinha, 3 minutos. Bastante. Eu estava fazendo MT1 naquela época. Aí ela, quanto tempo eu tenho? A senhora vai ter 3 minutos. O que é isso? 3 minutos? Eu sou fulana de tal, você me dá 3 minutos. Ela me deu uma esculhambada, eu e a colega, antes de entrar no ar, essa coisa toda. Aí fiquei mais irritado ainda com ela. Quando eu falei, estamos aqui com fulana de tal, assim. Muito obrigado pela sua... estou tão feliz de estar aqui. Quase... Sabe? É isso que você é, né? Ligou a televisão, sorri, né? Tá. A simpatia. Tá. Ainda tá atuando? Tá atuando. Estão aturando ela Não tá ainda. muito aparecendo, não, mas tá. Deram Depois que ele assinou o contrato com a Globo para narrar, depois houve acidente logo, depois ele fica... Maite Proença também acompanhou. Maite Proença, Fafá de Belém. Cristiano Torlone. Cristiano Torlone. Esse time todo. Carlos Vereza. E esse time todo passou por aqui. Esteve aqui. Nós fizemos a cobertura das diretas já. Me lembro do comício. Muita gente. Muita gente. Nossa, foi lá no centro, acho que na Rua 13, aquilo ali, numa das... Foi em frente a casa. Acho que foi Isaac Povas. Isaac Povas. Mas aí, aquilo ali ficou lotado. Todo o centro ali lotou. Ficou uma coisa impressionante. A imagem é emblemática. Foi o maior movimento de massa de pessoas na rua que teve no Brasil, sim, né? Depois pela redemocratização. Sem dúvida. Agora, nesses 40 anos que você vive aqui em Cuiabá, Elias, você acompanhou toda a transformação dessa cidade, né? Melhorou do que era para hoje? Sim, sem dúvida. Só porque o Silva Freire falava que estavam encaixotando a qualidade de vida de Cuiabá. Você estava criando prédios, matando quintais, e que esse desenvolvimento ele chegava até a ser cretino. Isso nas palavras do poeta Silva Freire. Eu conheço o discurso do Silva Freire, que tem sentido. Não há dúvida que há encaixotamento. Eu tenho uma colega, Raquel, da Unemate, que é historiadora, e ela diz que as pessoas constroem agora caixotes e não residências, como existiam no passado. Eu entendo que a parte histórica tem que ser, a qualquer preço, a todo preço, preservado, como o que aconteceu com a casa de Bem. E deve ser muito bem utilizado. Não sei como é que está a casa lá, se tem algum projeto. Parece que já funcionando. Já reformaram ela. Já reformaram. Não sei se está utilizando. Eu estive lá no lançamento, eu fiz uma reportagem sobre a casa de Bem, resgatei uma fala da Bem, né? Não sei como é que ela está sendo utilizada. Agora, as novas tecnologias nos levam a esta situação do encaixotamento e tudo isso. Porque até espaço, né? Perfeito. Eu acho que o Silva Freire falava numa Cuiabá até 100 mil habitantes, eu acredito, 50 mil habitantes. Hoje tem 700. Hoje tem 700 mil Não habitantes. Dá pra você ficar Exatamente. Estamos num novo momento, no momento da tecnologia, em que as reuniões acontecem de forma online. Retomaram o presencial, as aulas presenciais, né? Mas isso, inclusive, foi muito acelerado aí com a pandemia. Eu acho que muita coisa perde quando você faz online. Há necessidade e isso está sendo retomado. Mas a tecnologia está aí. Quando ele escreveu, tá no livro dele isso aí, né? Quando ele escreve isso, se você olhar a imagem de Cuiabá, o córrego da Prainha ainda existia, ainda estava aberto, né? Eu acho que a forma como fizeram foi um problema, porque aí alaga por cima, né? Acho que deveria ter uma outra forma de drenagem, mas é uma questão de engenharia. Provavelmente, se ele estivesse aberto hoje, talvez não atenderia às necessidades de Cuiabá. Então, a evolução nos leva ao caminho que nós chegamos. Mas o Rio sempre esquecido pelos gestores, né? O Rio Cuiabá sempre
os gestores deixam o rio de costas para a cidade. É que, né? na verdade... Eu acho que a população também fica de costas para o Rio Cuiabá. Você não vê gente indo ao Rio. Até porque essa questão dos gestores, muito esgoto caiu no Rio Cuiabá, foi para o Rio Cuiabá. Na verdade, Cuiabá, com todos os problemas nossos, a gente ainda... Eu estava com 2 amigos meus que também trabalham na Globo Rio. Aí eu fiquei levando eles para conhecer Cuiabá 2, 3 dias. Ela é diretora comercial e ele parece que é diretor de arte lá. E aí tava falando isso aí. O Rio de Janeiro, para você sair, São Paulo, Rio, para você sair de um lugar para outro, você leva 3 horas, 2 horas. Sim. Agora, Cuiabá ainda é uma cidade que tem tudo, de porte grande, mas ainda é tranquila. Você não pega trânsito em Cuiabá pesado. Ele falava isso agora? Nós viemos aqui, ele falou, pô, é uma cidade que tem uma estrutura boa, tem as melhores lojas, tem grandes hospitais, tem tudo, e não tem aquele trânsito, aquela dificuldade de se locomover, como é Rio, São Paulo. Ela é uma capital com traço de cidades interior, né? Agora, Rio vai ter, aí, só hora que resolver o esgoto. Aí a Águas Cuiabá, que eu não aguento mais ver propaganda daquela Águas Cuiabá também, mas como premiado. Isso aí vai levando 20 anos, 30 anos, até agora esse povo não resolveu. Mas é só com rede de esgoto, não tem outra saída. Sem dúvida nenhuma. Porque não adianta fazer a orla, mas deixar o esgoto. Deixar o esgoto, porque aí você continua matando. Porque o Rio Cuiabá, na verdade, ele foi, de certa forma, salvo pelo manso. Porque antes do manso, ele chegava a uma calha d'água ali de 15 centímetros. Tinha uma pesquisadora que, de vez em quando, ligava, Elias, o rio está com 15 centímetros. Ele vai cortar. E aí, quando surgiu a questão do manso, muita gente não tinha interesse pelo manso, houve uma campanha contra, e a minha mulher, inclusive, trabalhou, a Solange é bióloga, trabalhou lá, ela especializada em entomologia médica, e ela, antes da inundação lá, ela ficava lá, ela vinha de 2 em 2 meses, ficava aqui 15 dias catando mosquito lá no manso. Né? Como que chama? Tomologia? Entomologia médica. Vixe, desculpa a minha ignorância aqui. Isso do quê? Legal. Isso. E ela catava o mosquito para saber que hora que ele ocorria, que hora que ele saía, que ele estava alado, quer dizer, que estava voando. Né? Essa é biologia. Formado em biologia. Biologia. Né? E aí, porque é a hora que o mosquito vai, pica você. Ela fazia isca humana. O mosquito vinha até ela chupava numa engenhocazinha e guardava. E aí espetava os mosquitos no isopor e depois levava para o rio, para a empresa de sondagem, de pesquisa, e fazia a dissecação do mosquito, tirava a perninha e coisa e tal, e tudo isso, a asinha, e aí lá microscopicamente ia ver lá o que mosquito que era aquele, quantas manchinhas ele tinha, que doença que ele transmitia, enfim. E aí para trazer no relatório, no EIA-RIMA, o que que poderia acontecer com as pessoas depois, o impacto ambiental, né? E aí, com o controle de manso das comportas, o Rio Cuiabá voltou a tomar água. Teve uma... me pediram para fazer uma pergunta aqui. Você é professor. Algum aluno seu hoje trabalha aí na TV, em rádio? Você tem eu fui professor por 4 anos no Unirondon. Eu tive alunos colegas. Alunos colegas que trabalharam comigo. Pode citar algum deles aí? Eu não me lembro o nome dele. Né? Mas eu tive vários, uns 2 ou 3 que passaram como, por exemplo, estagiário e depois ficaram e agora eu não sei por onde eles andam. Né? Acho que tem não me lembro o nome dele, a fisionomia dele está na minha mente, mas não me lembro, que ele continua no G1, na TV Centro-América. Agora, voltando só em manso, quando vocês estavam falando, realmente, quando você faz esse vultuoso projeto e obra, sempre vem a crítica, né? Sempre vem a confusão. Eu lembro que o Dante sofreu para trazer isso aí, apanhou muito com a usina. Eu lembro a Ponte Sérgio Mota, quando ele trouxe,
Lembro na época falavam, 20 milhões a ponte, um absurdo. 27 milhões vai gastar. Hoje gastaram 25 milhões em projeto para fazer a Arena. 38 milhões, 40. Só papel. E 1 bilhão no VLT. Que está até agora. Na sua avaliação, o BRT, ele suprime o VLT ou nós estamos dando um passo para trás? Eu estou com medo. Está me parecendo que estamos dando um passo para trás. Ou sei lá, de repente, ou nem dando um passo, porque já tem um outro impasse aí político, né? Uma outra questão aí, que as coisas vão se emperrando. Isso aí, o VLT que começou a ser construído, primeiro teve aquela confusão lá na AGCOPA, né? BRT, VLT, BRT, VLT, aí terminou saindo o Roberto França e entrou o... Esqueci o nome dele. Marcelo Padeiro, eu acho, né? Não foi o... Do Roberto França? Não, tá dormindo agora. Eu vou me lembrar. Não, o Maurício foi depois também. Depois de Adilto Saquete. Aí teve o Ienes Magalhães. E teve que foi preso. Éder Moraes. Éder Moraes. Tá sumido. Quando fala eu não queria falar foi preso, mas falou, vou arriscar. Passou um dia. Depois da porrada que ele tomou. Depois da porrada que ele tomou na política, eu acho que isso aí sumiu, hein? Achava que ia ter 30 mil votos, chegou a ter 2. Que mora, que ama essa terra, você queria ver o VLT rodando aqui? Eu gostaria. É um sonho belíssimo, né? Eu gostaria, sim. Se tivesse o VLT rodando, acho que Cuiabá teria um status diferente de metrópole, ou coisa parecida. Mas, no meu entendimento, todos erraram. Por quê, Elias? Inclusive, nós, comunicadores, jornalistas. O VLT, no Rio de Janeiro, ficou pronto há poucos dias. E a construção dele havia começado fazia 15 anos. É uma obra extremamente complexa. E nós sabemos que Estado, que política, as coisas param. Né? Param aqui, param ali, emperram. Porque existem as burocracias e elas precisam ser rigorosamente fiscalizadas. E as trocas de poder. E as trocas de poder. Correto? Que sai, exatamente. O VLT de lá demorou 15 anos. Acho que Curitiba também, a coisa demorou pra caramba. Salvador, né? Foi aquela questão. Curitiba, acho que foi Jaime Lerner, né? Algo nesse sentido. E ninguém levantou essa possibilidade. Porque todos achavam que o VLT viria para a Copa. Assim como muita coisa não veio para a Copa. O corte da UFMT ficou pronto há poucos dias. O legado ficou largado. Ficou largado. Né? Lá de Várzea Grande, o Pari não tem mais jeito. Ficou só a lenda do Pari, né? O minhocão do Pari. O minhocão do Pari, né? Virou uma lenda. Então, e ninguém teve essa percepção, ou os que tiveram foram algumas pessoas só falaram, não vai dar certo, não é assim. Não é para amanhã, vamos fazer, não é para amanhã. Aí talvez o BRT seria realmente a saída para aquela época, né? Nem sei o que era. Agora você falou do Rio, Elias, conheceu a Projac, a turma toda, a estrutura, ou não chegou aí? Visitou você fez Globo? Eu já visitei, fiz. Já fez curso lá com o pessoal? Fiz estágios. Estive por 3 vezes lá. A fase que eu estive mais tempo, fiquei 15 dias na Globo de São Paulo. Isso já foi em 86. Isso foi em 87. Eu fiquei ao lado do William Bonner. Na época, eu fazia o MD2 aqui e ele fazia o SP2 lá. Então, nem era do Jornal Nacional ainda. Não era do Jornal Nacional. A gente conversamos 15 dias. Inclusive, fui fazer um teste lá na TV Globo de Bauru, e que foi ele que abriu uma vaga lá. O Gilberto saiu de lá, aquele que fazia programa, o Leão Livre, Gilberto. É o Leão lá, né? Gilberto Barros. Ele havia saído, foi para a Rádio Globo de São Paulo e abriu uma vaga lá, e eles abriram um teste lá em Bauru. Sei que foi um monte de gente lá fazer teste, eu fui lá, e foi o William Bonner que ligou e falou com Zana, um editor-chefe lá, falou, Zana, vai um amigo meu aí, o Elias, faz um teste com ele. Eu fui lá e fiz o teste. Gostaram, adoraram o teste, mas aí eu virei atração lá
o meu teste virou atração. Por quê? Porque evidentemente que eu não seria contratado lá, né? Porque tinha vários, inclusive tem o Ulisses Serotini aqui. O Ulisses Serotini começou como apresentador lá. Primeiro na Band, depois foi para a Globo. E o Ulisses também, ele estava na faculdade, foi lá e fez o teste. Aí o editor, à época, chamou o Ulisses, acho que tinha sido professor dele, coisa parecida. Falou, Ulisses, vem cá. Tem um índio lá de Mato Grosso que fez um teste aqui. Aí mostrou meu teste. Aí eles mostravam para todo mundo, tem um índio de Mato Grosso aqui, aí, ó. Mas não chegou nem... Não cheguei. Eles terminaram não contratando. Eles continuaram com um rapaz chamado Adão Nereu, que faleceu recentemente. E o William Bonner parece ser um cara... Comigo sempre foi gente boa, todas as vezes que eu estive com ele. Isso foi em 87, aí em 97, 10 anos depois, me encontrei com ele novamente no Hotel Copadore, no Rio. Tivemos 2 dias do Encontro Nacional de Apresentadores da Rede Globo, e ele foi um dos palestrantes. Aí eu fui lá falar com ele, imediatamente ele me reconheceu, né? E a fala dele foi muito ao encontro do que nós havíamos conversado lá em 87, né, sobre a apresentação, sobre essa questão de dar mais leveza e tudo isso, essa coisa toda. E eu comentei com ele, falou, gostei do que você falou. Aí ele falou, você viu? Acho que nós estamos no caminho certo. Tá? E realmente abriu, né? A Globo você vê que está mais leve. Exatamente. Não é aquela... Assim, o apresentador antes da Globo, que faz o telejornal, o Jornal Nacional, ele não tinha aquela liberdade de comentar matérias, né? Sim. Ele lia a matéria, mas ele não ele dava só apresentava, opinião, né? Hoje já tem, sim, né? Hoje abriu para ele interagir ali com a notícia. O Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, principalmente, né? Aí tem o Hora 1 também. Aqui já temos... esses apresentadores agora do meio-dia, ele está de pé numa tela dessa e eles comentam. Né? Eles estão muito mais a pegada que era aquela pegada do bairro, de ficar vendo buraco. O meio-dia é o jornalismo comunitário. Comunitário, mais a pegada comunitária. Essa pegada aí começou em 2001. Já faz tempo. Já faz tempo, 2001, né? Que tinha aquele nosso amigo também, Chama Gonzaga. Chama Gonzaga. O Gonzaga agora é novo, né? Não faz muito tempo, não. Né? Naquela época era o Luiz Fernando que ia para os bairros. Luiz Fernando Fernandes. Grande ser humano. Diz que ele é grande, gente boa demais. Eu estava vendo, quando eu perguntei do Projac, a estrutura, 17, o rapaz estava falando, tem 17 mil funcionários. Na Globo. Exatamente. O cara é uma prefeitura. Agora, você estava falando agora há pouco, essa questão de dar curso, por exemplo, para políticos, por exemplo. Essa é a minha meta. Oratória. Oratória. Inclusive, eu já venho desde, antes da TV Centro-América, já ministrava alguns cursos junto ao UNIC, mas era esporádico, né? Por causa da minha função na TV. E era muito complicado. Às vezes, para eu participar de um bate-papo com vocês aqui, vocês teriam que mandar um ofício para o diretor-geral de jornalismo e ele autorizar, né? Graças a Deus isso não precisa mais, porque a minha diretora-geral é minha mulher, né? Precisa da autorização dela. E desde o ano passado eu venho realizando vários cursos junto à CUFA, Central Única das Favelas, Olha que legal. Que é para as comunidades, né? Recentemente estive em Marcelândia ministrando um curso dessa natureza. Mas é curso de quantas horas, Elias? Você tem. Porque esse é um curso rápido, né? Um curso rápido de 4 horas, você tem um de 8 horas. Mas o essencial é um curso que você tem que pegar no mínimo 30 horas, né? Pra você estar bem afinado. Exatamente. Que normalmente as pessoas querem a coisa mais rápida, né? Mais tal. Agora, eu sempre digo, não adianta você passar por mim, ficar uma tarde, um dia todo e não levar o seu treinamento para casa. Porque para eu entrar na rádio, por exemplo, eu fiz o teste. Claro que foi uma porcaria o teste, mas o diretor adorou, gostou. Falou, você vai ficar aqui, só que você vai ficar 2 meses ensaiando. Fiquei 2 meses ensaiando, né? Ficava praticamente meio-dia, pela manhã, acompanhando alguém no estúdio, aí voltava outro dia à tarde, aí outro dia à noite, outro dia de madrugada, e nos outros momentos eu levava, naquela época era carta, você recebia cartas, eu levava cartas comerciais, os testemunhais,
tinha até assim um espaço tipo esse aqui, né? Só que abria, que colocava as cartelas para você pegar e ler o comercial. Eu levava para casa e realizava um programa na cozinha da minha casa. Lá. Algumas pessoas que chegavam lá achavam que estava meio louco. Mas caso você não faça isso, você não faça o treinamento correto, pode esquecer. Não adianta fazer um curso de 8 horas. E ficar... Aí você acha. Tudo é treinar. Tudo é treinar. Sem treinar. Não adianta... eu digo sempre, olha, nós somos todos voluntários. Nós estamos aqui para errar. Eu também vou errar com vocês. Então não tenham vergonha, não tenham medo. Mas as pessoas têm um medo terrível. A televisão, a câmera, a câmera dá ela barriga, mata. né? A pessoa na sua frente também. O medo, né? Segurança. O psiquiatra Paulo Gaudêncio, que faleceu há 2 anos. Tanta gente que já morreu que eu falei aqui, né? Que coisa, né? Eu escrevi um livro, aí a Solange, minha mulher, falou assim, acho que você vai lançar esse livro no cemitério, viu? Porque... Só gente que já partiu. Deixa pra não lançar. Em memória, né? Em memória, né? Tanta gente. Com o passar do tempo, estou com 63 anos. Tá novo, hein? Muitos grandes nomes do rádio, da televisão, dos Já jornais foram, que já passaram, foram embora. que eu conheci, que me ensinaram, hoje estariam com 120 anos. Né? Por aí. Você falou recente aí, você teve um contato com a Glória Maria, você chegou a... Tive uma vez só com ela, em Como 90. é que era ela, assim, num relacionamento Super pessoal? gente boa, super gente né? boa. Quem me apresentou a ela foi uma colega chamada Jo Abucarmo, uma editora, e ela ficou muito feliz quando me viu, me abraçou e gostou até da minha fisionomia, né, do cabelo, essa coisa toda, né? Rolou um flerte ali, né? Ainda ela falou, nossa, que índiozinho lindo. Quero levar esse índio lá pra Levar esse índio embora. Tá, né? Mas aí não dava mais, Solange já estava na minha vida. Eu falei, Já está casada há quanto tempo? 34 anos. Olha que benção. Eu Pegou falei, uma boa calma, né? 34 anos de casado, pegou uma boa fase, hein? Elias, partir para outro assunto. A gente no começo aqui falou que ele tinha outros predicados, além de ser jornalista. Nas artes marciais, você tem um pé aí nas artes marciais, não tem? Tem os 2 pés. Os 2 E as pés. e as duas mãos. Mas, E as duas fica mãos suspenso às vezes. ficam né? também. Ficam alados. Judô ou karatê? Karatê. Mas você Karatê. já participou de campeonatos, você tem título? Já participei de uns 3 campeonatos, mas eu não gosto de participar de campeonato. Nunca gostei. Você faz Sempre mesmo fiz. Por prazer. Sem Tive disputa. fase em que eu treinei como atleta. Certo. Treinava todos os dias, de manhã à noite, um treinamento Mas de você já atleta. estava na TV né? ou... Já. Eu comecei em Cáceres. Você começou... Comecei em 1977. 76, eu tinha 17 anos de idade. E não parei mais. Eu fui para o Karatê porque eu gostava de fazer exercício físico, gostava de participar de algumas corridas e jogava futsal. Na época chamavam de futebol de salão. Também joguei futebol a de salão. bola pesada, né? Aquele... Cara, quando batia, quando molhada, deixava Mas hematomazinho. Você lembra de marca. jogadores bons da época? Você lembra de esse mesmo, o Arquimedes Pereira Lima? Sim. Acho que jogava Diz que ele futebol de salão. jogava muito, É jogava o filho muito, né? do velho. É o filho do Arquimedes. É o seu sogro, né? O meu sogro. Acho que era um grande o Roberto esquerdinha França que fala. jogava muito. Não sei se você Roberto lembra na França, época. Você trabalhou com o Roberto França? Trabalhei. Trabalhou? Tem uma história maravilhosa entre eu e o Roberto França. Pode contar. Fica bom. Roberto, toma a liberdade de chamá-lo de Roberto, né? Ou França. Quando eu cheguei aqui procurando emprego, eu saía todos os dias 5h30 da manhã a pé. Fui na rádio A Voz do Oeste. Um domingo, sábado, eu dei um jeito, fui até a Rádio Industrial em Várzea Grande, hoje não mais existe, né? E conversei com o compadre Crispim lá no estúdio da Voz do Oeste, e ele me anunciou, disse que eu estava procurando um emprego, mas não acontecia, a coisa não acontecia. Naquela época você não mandava um vídeo ou algo pelo celular. Você tinha que chegar lá com a cara e a coragem e falar, eu sou locutor, eu sou profissional, eu quero fazer um teste aqui.
E eu nunca tive padrinho, nunca tive costas quentes. Né? Aconteceu que no sábado, na rua Diogo Domingos Ferreira, não, me esqueci agora do momento, onde morava a Togo da Silva Pereira, onde morava a minha irmã, lá já chegando na prainha, numa ladeira que tem ali, existia ali uma fábrica de gelo. E eis que eu estava tomando café da manhã e o meu cunhado falou, olha lá, Neto, olha lá, que aquele ali é radialista, vamos falar com ele. Eu olhei, era o Roberto França. Eu já tinha tido um contato com ele na Rádio Difusora, porque ele foi lá, certa vez, levar o cantor Luiz Airão para um show. Ele trazia também cantores. O Roberto gosta de show até hoje. Sayonara, ele trouxe um monte de gente. Aí o Allan Kardec saiu e falou com ele. Roberto, meu cunhado está aí, ele trabalha em rádio. Na verdade, ele falou assim, diz que ele trabalha em rádio. Fiquei muito puto com esse disque dele, né? É coisa de Cuiabano, né? Eu me lembro que... Não, diz que Dante vai resolver isso. Né? Aí, inclusive, não é... Vocês colocaram aí Moage, mas acho que vocês queriam dizer Moade, né? Moade. De Moagento, né? E aí? Aí o cara... Aí Alan falou com o Roberto falou, aí o dono da rádio, que era o Fauser. Fauser Antônio dos Santos. Dali eu fui... na segunda-feira, novamente, fiz teste e tudo deu certo. Foi assim que começou o meu relacionamento com o Roberto França. Eles estavam comprando gelo ali para fazer o churrasquinho da manhã do sábado, que eles chamavam de retreta. Por que o nome retreta? Retreta era um evento que ocorria com bandas de música do Exército, da Polícia, nos coretos. Sim. Toda a cidade chamava-se retreta. E ali tem muita corneta. E eles ficavam ali cornetando a vida dos outros. Bacana, por isso era retreta. Então, participavam. O reitor da UFMT, participava o prefeito de vez em quando estava lá, o prefeito de Várzea Grande parava lá. Senadinho, né? Era tipo um senadinho. Começava 8 horas da manhã e até meio-dia, 1 da tarde. Corneta na retreta. Corneta na retreta. Aí fica na brincadeira ali. Todo mundo... isso teve muito. Isso aí. E aquela manchete que vocês mostraram aí, acho que foi o Roberto França que ajudou a redigir, né? Bomba, né? Bomba. Sabe de onde vem bomba? E ele me disse... GV, exatamente. Geraldo Viana. A bomba do dia. Teve alguma que você usou? Não. Alguma bomba? Como que chama isso aí? Algum jargão? Jargão. Não, nunca teve. Nunca criei um jargão, nunca tive jargão. Porque o Boris Casoy tinha no jornalismo, né? Tinha. Isso é uma vergonha. Precisamos passar esse país ali, né? Mas a TV, padrão Globo, ela permitiu alguns no primeira edição, tal. Acho que o Anderson criou um jargão. Ele dizia que voltamos... Mas nacional não, né? Nacional não. Nacional é sempre mais complicado, né? Boa noite. Eles não erram. Eles têm essa... Porque é uma galinha de ouro, né? Então, não dá para mexer. Se você for... você tem 14 pontos de audiência, por exemplo, em São Paulo, são 71 mil domicílios, 221 mil pessoas em cada ponto de audiência. Multiplicado por 14, é gente à beça, é muita gente ainda. A Globo é disparado na frente, disparado, maior de qualquer outro. Então, eles mexem... Eles não têm muita margem para mexer, eles mexem com uma margem de segurança. A nacional, nós temos essa diferença muito grande. Mas aqui a gente vê alguns pontos que a Globo pode... Eu não sei se perde ou não. Tipo, Cadeia Neles, da Record... O Cadeia Neles foi um grande problema para a primeira edição. Foi, né? Foi que era muito forte, né? 94, quando entrou o Cadeia Neles, foi um Lara e finado Lino Rossi, né? Finado Lara. Mas nunca tiveram na frente, né? Sempre... Não, estiveram na frente, muito bem na frente. Estiveram assim, primeira edição ter 11 minutos, 11 pontos, e o Cadeia 21 pontos. Aí eu e a Luzimar fomos fazer o primeira edição, ficamos um tempo no primeira edição.
E aí, e o Luiz Fernando foi para a rua fazer aquela coisa toda. Ele fazia uma coisa assim toda, sabe, solta, sem claquete, e assim a coisa funcionava. Aí nós fomos a 21 pontos, eles ficaram com 19. Eu lembro dessa mudança lá na TV mesmo. Mas aí nós voltamos para os seus lugares de origem e o Cadeia subiu outra vez. Ela terminou tendo dificuldade sim, ela caiu novamente quando o Anderson assumiu e criou uma linguagem toda. Tal. O público, inclusive, protestou um pouquinho, tal, não gostou muito. Tal. Aí ela perdeu, mas não perdeu muito, não. Ficou assim, 17-14. Ficou uma coisa, né? E me parece que agora está cabeça a cabeça. A Cadeia e o MTTV. Você falou de público. Nesses 37 anos, 38 que você passou pela TV, as pessoas te encontram na rua, fazem muito pedido, porque para mim faz lá no resumo. Olha, tem que resolver aquele problema lá do buraco. Eles veem na gente uma pessoa que pode resolver uma extensão do poder. Um agente, como se fosse um agente público. Já recebeu algum pedido assim, inusitado, assim, que você falou, puta, esse aqui não tem como resolver. A beça. Né? Muitos pedidos. Ainda hoje, aí me pedem, me ligam. Há poucos dias uma amiga ligou e disse, olha, eu não estou mais lá. Ele falou, não tem problema, você entra em contato lá com eles e manda fazer. Eu falei, mas não é bem assim. Elias, imagina se né? se você pudesse mandar abraço igual o Márcio Essa, Roberto França, tu manda. Ave Maria, você vai passar minha hora. Um abraço lá vale ouro, sabia? Sei. Abraço. Tem aqueles pedidos, né? Pedido de casamento, essas coisas. Já teve alguém? Olha, eu quero voltar com meu marido, tem como ajudar aí? Porque já lá não resolve pedido. Não, isso. No nosso caso não. E a pessoa não pede, a pessoa não vai. Emprego pede. Emprego, sim. Emprego tá sempre gente entrando em contato, aí a gente avisa, tal hora vai ter o quadro emprego, fica de olho aí, manda o seu currículo para tal lugar assim, cadastra no Cine, vai lá, faz o seu cadastro. Cine. Mas assim, um pedido inusitado, assim, não precisa citar o nome, você já recebeu que você falou, puta... Uma mulher foi lá na rádio. Isso, hoje você vai apanhar hoje. Não, mas não tinha respeito. Foi lá na rádio. Com não é projeto, tipo uma liminar. Certo. Porém, escrita à mão. Petição, uma petição. Chega a mulher lá com a petição e queria falar comigo. Aí eu saí lá para atender essa senhora. Aí ela começou a falar, agora Elias, olha aqui, eu tô com esse material aqui. Isso aqui, em outras palavras, disse uma bomba. Você vai resolver isso aqui. Mas o que eu vou resolver, minha senhora? Eu quero que você denuncie Silvio Santos. Nossa Senhora. Porque segundo ela, o baú. Diz que, o carnê do baú. Não tinha erros, estava cometendo lá uma fraude, segundo ela, né? Aí eu ouvia, só que é o seguinte, não vai ser possível. Você direto com a senhora. Como não vai ser possível? Não, Silvio Santos, minha senhora, é proprietário do SBT, de uma emissora nacional, e aqui nós somos regionais. Então, assim, nesse caso, se a senhora está vendo alguma fraude nessa história, que é a senhora que está vendo, a senhora tem que entrar judicialmente. Falou, como assim? Você é apresentador igualzinho ao Silvio Santos. Vocês são amigos. Você tem o mesmo poder que ele. E ela queria que eu destituísse o Silvio Santos. Falei, não vai ser possível. Deixa para próxima geração. Duas perguntas. Uma notícia que você não queria dar, mas você teve que dar essa notícia, uma notícia triste. Então, você deve conhecer um nosso colega. Era um sábado e o jornalista, ele adora a tragédia. Raça que gosta de uma tragédia, né? Assim, eu acho que não é nem um jornalista, o povo que gosta. Exatamente. Porque o povo quer ouvir. Aí ele, exatamente, sangue, ele vai lá tal, e termina a coisa ficando banalizada, né? A tragédia se banaliza. Eu acho que esse é um problema seríssimo, né? Para o ser humano e para todos. Era um sábado e nós estávamos
com um jornal já para entrar no ar, e foi um jornal daquele que a gente chama, era um jornal daquele que a gente diz que é um jornal frio. Não tem uma coisa quente da agora, que é para... Não tem uma bomba. Não tem uma lapada. Não tem uma lapada, né? Aí, o que aconteceu? Entrando no ar, chegou a notícia de um acidente que aconteceu na estrada para Mineiros, né? Um Honda Civic de Cuiabá, que bateu contra um caminhão, se não me engano, naquela retona que tem para Mineiros, e a família inteira morreu. E aí era a notícia da Polícia Rodoviária Federal. Ok, passaram todas as informações e existia uma pessoa, 5 pessoas. Uma pessoa não foi identificada. Dizia que era uma mulher que não havia sido identificada. Na verdade, o estado em que ficou o corpo era que... No outro dia, e aí terminou o jornal, alguém comentou, a nota da Polícia Rodoviária esquentou o jornal, né? Todo mundo concordou que esquentou o jornal. No outro dia cedo, eu rara vez vou à piscina, e se raramente desci para a piscina com a minha mulher, e estávamos ali, o celular tocou. Naquela época não existia nem WhatsApp, era só o celular, era só telefone. Eu atendi, era a colega Rose, e falou, sabe quem que é aquela mulher? Não sei quem que é. Já descobriram quem é? Não é mulher. Quem que é? É o seu colega de faculdade. O Jorge, da Mídia News. Ah, o Jorge. Jorge Almeida. Jorge Almeida. Acabou o fim de semana completamente, saí da piscina. Meu amigo Jorge morava em Guiratinga. Isso, exato. Ele é de lá, né? Ele é de lá. O fim de semana acabou, simplesmente acabou, subi. Aí fui lá, peguei a minha fita da formatura, que tinha ele lá em vários momentos. Fui para a televisão, fiz a cópia e fomos fazer uma reportagem sobre a situação do Jorge. E era novo? Grande Jorge. Garoto. Trabalhei com ele. Garoto, Inclusive, quando você forma, você faz lá colação de grau, monografia. Ele editou comigo lá no canal 1 do Paulo Leite. Isso, exatamente, me lembro. A gente falando em curso, essas situações, você falou lá que o pessoal tem medo muito de câmera. Mas todo esse tempo, você ainda sentia o frio na barriga, aquela situação? Boa noite. Ou entrava de uma maneira mais calma? Não, sempre tem nos últimos anos, ao longo dos anos, você vai aprendendo a domar o medo. Mas o medo é importante, porque se você não tem medo... Você perde a noção, né? Como estava dizendo, o Paulo Gaudêncio disse uma vez, assisti uma palestra dele, inclusive ele tem vários livros que falam sobre isso, ele é psiquiatra, né, falecido. Aí o Gaudêncio dizia que o herói não existe. Aquele do cinema que saiu correndo e aí para salvar a mocinha lá em um filme épico e matou o leão, é porque ele correu para o lado errado e deu de cara com o leão. Mas chega um momento que você, quando a vinheta entra, te dá aquela adrenalina, você sente uma adrenalina. E aí você, é como se a mente encaixasse no momento e você segue. Beleza, né? Mas isso em curso você consegue... Eu consigo transmitir. O Leonardo já está querendo fazer eu já quero fazer o curso. Eu falo bastante sobre o medo, sobre a importância do medo. A postura no vídeo, a dicção. Aqui nós tínhamos um colega nosso, meu amigo de muitos anos com o Dante, o Pedro Pinto. Mexia com isso aí, não mexia? Pedro Pinto, ele deu, inclusive ele era editor-chefe na antiga Rádio Vila Real. Ele me ensinou a editar para a televisão. Ele agora é pós-doutor, está aposentado da... Pedro Pinto já tem quantos anos? Já tem... Pedro tem... mais de 66. Pedro tem 66, rapaz. Pedro já tem história também nesse meio, né? Ele trabalhou muito com Dante. Publicidade. Exatamente. E ele, na UFMT, ele ministrava uns cursos para os estudantes. Mas é importante esses cursos. Eu acho... dou todo o apoio. Eu acho que nós precisamos muito. E não só meio político. Hoje, pelo que a gente estava lendo outro dia, as pessoas tá escolhendo um funcionário, não, mas não pelo conhecimento só.
mas se ele consegue se capacidade de portar, se ele não fica comunicar, né? nervoso. Porque às vezes o cara é Comunicacional. inteligente, é estudioso, mas ele não chega na frente e treme, não É, consegue falar, é. não consegue se expressar. Isso é muito importante. Tem um exercício que eu faço, que é trabalhar com poemas. Você declamar poema. Mas que eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma interpretação. dislexia musical, eu É. não consigo decorar Então, letra de música. É É duro. há necessidade. Por quê? Porque o cara que escreveu um poema, ele não escreveu por acaso. Ele é um poeta, poemas que estão aí e que consagrados, como, por exemplo, Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos, Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, e tantos outros, poemas de Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Cora Coralina. Então, essas pessoas, você vai olhar para o texto dele e encontrar todos os símbolos necessários para uma boa oratória. Então, eu trabalho um texto denso, como Versos Íntimos, que diz: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Um texto forte. Aí eu vou lá de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre, tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É algo romântico. É uma cantada ao pé do ouvido, clássica. Aí... Não de hoje, né? Porque de hoje a turma já canta diferente. já canta diferente, né? Baixa a roupa e já... Hoje é muito rápido. Muito rápido, né? Muito bem. Então, eu junto a mágoa, a ira que está aqui em Augusto dos Anjos e a poesia romântica do Vinícius e aproximo esses dois tons de fala e faço um tempero para encontrar a minha fala, a minha articulação, entendeu? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu vou no meio termo. Você já fez fonoaudiologia? Já. Atendimento com fonoaudiólogo? Várias vezes. Uma vez que eu tive que fazer fisioterapia mesmo, estava começando a ter um calo nas cordas, e aí eu resolvi com fisioterapia, foi sensacional. E várias vezes, na própria TV Centro-América, tem uma fonoaudióloga. Tem já no quadro. Tem já no quadro para atender os profissionais. Aqueles que chegam inicialmente, ela trabalha muito a questão do trava-língua, essa coisa toda, aqueles textos difíceis para o inicial. Depois, ela já vai para os mais experientes, aí já vai numa conversa sobre o assunto, né? O Elias também é igual alguns jornalistas que andam de dentar, fica a língua mexendo. Isso é treinamento, né? Aquecimento. Chama-se aquecimento, né? Sim, você faz também? E o negócio da caneta na boca, morder, isso é lenda? Não é lenda. Eu chamo isso de vaca louca, né? Você coloca... cachorro louco. Você coloca, atravessa a caneta e lê um texto. Aí você termina babando, né? Fica parecendo um cachorro louco, né? Os fonoaudiólogos não admitem muito essa questão, mas ela ajuda, sim. Essa técnica foi criada por Demóstenes, 300 anos antes de Cristo. Demóstenes foi um dos maiores oradores de todos os tempos. E ele não era um deus grego, e era gago. Então ele foi, aos 8 anos de idade, perdeu os pais, ficou órfão, um tutor, passou a ser cuidado por um tutor que pegou todo o seu patrimônio, e ele viu um dia no Senado um orador falando. Na época você fazia oratória que correspondia ao direito, que defendia, os oradores que defendiam os direitos das pessoas, tipo Rábula, que é o advogado prático. E aí ele falou: eu vou ser um orador. E ele era gago, enfim. Aí ele colocava pedrinha na boca para falar os textos dele, ia para a caverna para ter retorno, né? Falava diante do mar deserto, quando o mar bate, pá, pá, pá. E ele que falava um pouco, conseguia encontrar uma tonalidade um pouco melhor, mais alta que o batido da água.
subia a serra, Que determinação, né? declamando poemas para melhorar a respiração, que tem tudo isso, né? Você lê muito? Gosta de ler? Bastante, gosto. Eu acabei de terminar o mestrado agora, né? Tem um livro, né? Você escreveu um livro. Lancei um livro Como é que é o nome do livro? Em 2008, lancei do Rádio ao Telejornalismo, a trajetória de um aprendiz. São contando a relatos. sua história? Conta muito a minha história, mas são relatos. As pessoas acham que é uma autobiografia. Não é uma são relatos. Eu conto histórias que momentos que você passam viveu. Comigo e com os outros. colegas. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso aí. Bom, a gente falou já, ele falou da TV, falou do Karatê, né? Karatê. E o marceneiro? Eu aprendi com meu pai era marceneiro. Trabalhei com ele dos 9 aos 18 anos, aos 19 anos. Saí da marcenaria para ir para o rádio. Antes de ir para o rádio, eu era já mestre em cerimônia, falava em alto-falante, como é que fala? Latinha de tomates pegava e estava falando, né? Fui chefe de escoteiro, fiz karatê e tudo isso, né? Enfim, tudo isso me ajudou e fiz teatro também. Isso me ajudou muito a melhorar, a tirar a timidez. Fiz curso naquela época com a Mauri Tangará. Grande Mauri. Né? E a marcenaria, eu nasci vendo meu pai trabalhando na marcenaria, mas quando eu tinha 8 anos de idade, ele sofreu um acidente, levou um tiro e ficou 48 dias na Santa Casa, em Cuiabá, e para quase um ano sem trabalhar. E aí... Ainda levou tiro? Briga. Disparo acidental. Um estudante mexeu numa arma e pá. Acertou ele. Acertou ele. Então. E foi uma situação gravíssima. Aí, o que aconteceu? Aos 9 anos de idade, quando ele voltou para a oficina, eu também entrei automaticamente ali ajudando ele, segurando a tora para cá, a madeira, serrando, lixando e tal. E fiquei. 13 anos já era um marceneiro. Trabalhava, inclusive... Fazia o que tipo de trabalho? Nós fazíamos móveis, trabalhávamos... E hoje deve trabalhar como hobby. Sim. Faz de vez em quando. Que é uma coisa gostosa. É uma coisa que você faz uma terapia, né? A oficina que era do meu pai, as máquinas, antes dele morrer, ele pediu para eu trazer para a Chapada. Eu tenho uma casa em Chapada. Aí eu construí um galpão e trouxe as máquinas. Então, poucos dias, meu filho precisava de uma mesa, nós fomos para lá, ele foi me ajudar lá para fazer uma mesa para ele estudar, né? Não, vou dar uma olhada, não faz como comércio, faz como... Não, como hobby realmente, mesmo. É uma terapia. Muito interessante. É bom isso aí. Bom, estamos chegando ao fim, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas, 3 horas. Obrigado. E uma pergunta que eu vou deixar. O Elias do presente e do futuro, o que o Elias está pensando aí pós-TV? Existe vida pós-TV, né, Elias? Existe vida pós-TV, existe vida pós-escritório. O que eu penso é levar o meu conhecimento para aqueles que dependem, que precisam ter uma melhor comunicação. Isso acho que é de fundamental importância. Não adianta nada o Elias, às vezes, esse conhecimento, esse monstro da comunicação, coisa parecida, mas eu vou me retraindo, seria como... muito novo, tem que ter muitos anos para trabalhar. Né? Meu pai tem 82 anos, advoga até hoje, vai todo dia. Exato, não porque aí seria um livro guardado no armário, na prateleira, né? Um livro é comunicação em potencial. Mas se você guardar na prateleira lá, ele nunca vai se comunicar nem com você mesmo. Você também faz cerimonial, né? Faço. Ainda faz? Ainda faço. Quando estava na Globo, na Centro-América, tinha alguma... Não fazia, podia fazer. Não tinha problema. Passava pelo processo também de autorização, mas era normal. Então hoje o Elias tem alguns projetos. Sim. Cursos, o cerimonial. O próprio cerimonial. O próprio uso da imagem. Propaganda. Como já fiz para e talvez novos projetos televisivos também, ninguém sabe, né? Rádio, televisão. Eu estou firmando parcerias. Mas já vou fazer um convite, pô. Vamos trabalhar junto no Semoagem, vamos começar. O Elias que tem toda a experiência. Uma participação especial. A gente dá e você vem na... Com prazer. Vai abrilhantar muito aqui o nosso quadro. Legal. Olha, poxa vida, tá feito. Vamos deixar o telefone, não sei se pode deixar o telefone de contato alguém que possa, às vezes o curso, vocês não têm
Ou o Instagram. Você pode puder falar aí, seu né? Instagram, porque a pessoa Exatamente. tem curiosidade. Exatamente. Às vezes É só quem entrar vai no ouvir meu aqui, vai lá no Roberto França, vai falar, pô, como É que eu só vou entrar encontrar? no @Elias_Neto. @Elias_Neto. Se buscar lá, @Elias, já aparece. Olha lá, Alex, que já encontrou. Cara rápido, hein? Aí, ó. Olha lá, rapidão. Então, depois nós vamos colocar aí Vai colocar eu- na edição lá. a edição Sim. para passar, até porque... Sim. Te dar uma força aí também. Com prazer. Tá? E o prazer foi todo Vocês nosso. já estão nos dando uma força muito grande. Aí fica a Obrigado. nota aí do professor aí pra gente aqui. E aí, quando Tá for com fazer... moagem ou tá sem moagem? Tá bom de moagem aqui. Tá viu? bom Tá de bom. moagem, né? Porque a ideia é essa. E quando for fazer o curso, avisa. Com Porque prazer. eu devo fazer. Tá louco pra acho fazer que eu o vou tentar. Organizando, né? Exatamente. Nós estamos aqui do lado da diretora-geral, que Falar manda nisso, no agradecer senhor aqui Elias, a que ela... Isabel, e a sua esposa Solange. Agradecer que aí vieram muito. aqui participar, dar uma assessoria aqui pro Elias. aqui. Exatamente. Olha, que vocês, super necessário. que vocês tenham sucesso, como eu disse no começo, é um monstro sagrado da comunicação. O ícone da É um televisão ícone, pra você. como diz o Cabana, um monstro sagrado, né? Fez um Baluarte, trabalho, né? o Baluarte. Roberto França fez um grande trabalho e ele tá novo ainda, né? Você está muito novo, você tem muito ainda para mostrar para a população, para contribuir e a gente deseja toda a sorte do mundo. Muito obrigado, gente. Olha, eu que fico muito feliz quando sou convidado, quando a gente é lembrado. Né? Isso é muito bom. Significa que estamos ainda vivos Graças a Deus. e com possibilidade de caminharmos em passos firmes para frente, sem esquecer o passado. Com certeza. Você falou em poesia, eu vou citar Clarice Lispector. Sou um coração batendo no mundo. Né? Você está vivo, né? Sou um coração Exato. batendo no Batendo mundo. no mundo. Pensei que você ia recitar e vem com só Uma pedaço. frase da Não, Clarice é. Lispector Pedaço. já vale. Só até o teu olhinho. Será que mais dá conta? Não, É uma só frase- para deixar, Sou um coração assim, batendo no mundo. procure agora. Vai lá, Lê, chama-se Água Viva o nome do livro. Água Viva. E eles esteja de porta aberta aqui o Obrigado. seu Moage, que a gente possa vir fazer outras vezes. Outros projetos. Ou às vezes Legal. você participar de umas entrevistas para a gente ter alguém. Olha, vamos ver se a gente, na hora que vier sei lá, um presidente da Assembleia ou alguém, a gente possa... Com Ou um prazer. historiador também. Com prazer, Como historiador. estaremos aqui. Vamos conversar sobre essa Cuiabá dos 300 para frente, né? Opa, Pensar Cuiabá mais lá na frente, mais né? lá na frente. Tá bom? Isso é legal. Falou, tá? Obrigado. Obrigado. E Abraço. vamos pro próximo, nós vamos chegar a 23. 23, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Um abraço, obrigado Elias, obrigado a Obrigado. todos e até o próximo Sem Moade.